Joana e Zacarias se encontram mais uma vez para o seu tradicional almoço de domingo. Porém, Joana sente que algo está errado nas conversas entre os dois. Ela não entende muito bem a informação que Zacarias quer passar. Então ela pensa: não seria interessante ter um produto que fizesse nós rapidamente comunicarmos o que queremos comunicar um para o outro? Zacarias responde: mas ele existe sim. O nome dele é Agulhas Hipodérmicas Laswell. Com as agulhas hipodérmicas Laswell, você tem o poder de entender num instante o que seu amigo, parente, companheiro ou até mesmo cachorro quer falar. E apenas com uma injeção no lobo frontal, as informações vão diretamente da seringa até o seu cérebro. Nossa, Zacarias, realmente, isso funciona mesmo. Muito obrigada. Comece a injetar as informações hoje mesmo com as agulhas hipodérmicas Laswell. O que você sabe sobre as propagandas que você vê no dia a dia? Que tipo de influência ela exerce em você como indivíduo? Será que essa influência teria algum benefício ou malefício? A mídia para as massas cria diversas perguntas como essas, mas nunca são ditas em voz alta, ou até mesmo pensadas profundamente pela nossa sociedade. Porém, hoje vamos responder essas e outros questionamentos que envolvem toda essa esfera propagandista e midiática. Com a ajuda de pesquisadores da Universidade de Chicago, teremos as respostas para as vozes da mídia. Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser um acontecimento abominável, é difícil ignorar o seu importante papel no desenvolvimento de novas tecnologias e meios de comunicação, como a criação do rádio e o surgimento do cinema. Porém, não são só essas tecnologias que evoluíram, como também o modo em que a mídia se propaga pela sociedade. Após a Segunda Guerra Mundial, agora contando também com a criação das televisões, as propagandas tornaram-se muito mais eficientes na persuasão das massas. Hoje, esses meios de difusão são instrumentos indispensáveis para a gestão governamental das opiniões, por conta da facilidade e alcance que elas possuem. Nas casas, nas lojas, até mesmo nas ruas, podem se encontrar mensagens, imagens e estratégias persuasivas para moldar a percepção das pessoas, muitas vezes buscando alcançar objetivos políticos, sociais ou comerciais. Contudo, isso é englobado dentro da comunicação em geral, mas ainda assim uma pergunta aparece: como surge esse ato de comunicação? Laswell, o sociólogo e cientista político, busca responder essa pergunta. Mas da onde vem o ato da comunicação? Bom, ela surge a partir das respostas às seguintes perguntas: quem? Diz o quê? Em que canal? A quem? Com que efeito? E partindo desse quadro, surgem outros setores de pesquisa, como a análise do controle, a análise do conteúdo, a análise das mídias ou dos suportes, a análise da audiência e a análise dos efeitos. Esses tipos de análises e pesquisas têm nome de comunicação organizacional. Ela é uma ferramenta fundamental para que as empresas e organizações consigam ser bem-sucedidas. As capacidades de compartilhamento em tempo real de mensagens e informações e de conversão das informações em conhecimento são, na atualidade, as competências vitais para qualquer organização. Mas, depois de 2 guerras e inúmeras táticas de propagandas políticas aplicadas nos regimes, Laswell temia que a massa ainda não possuía senso crítico. E para esse efeito que a sociedade sofria, ele deu o nome de Teoria da Agulha Hipodérmica. A agulha hipodérmica explica o efeito direto e indiferenciado que a mídia tem sobre os indivíduos, como se fosse um tipo de behaviorismo. A propaganda é repassada e o indivíduo não possui senso crítico para parar e pensar: ei, tem algo de errado nisso. Eu vejo isso como grande risco à sociedade. Eu procuro trazer essa pesquisa para trazer mais estabilidade nela, uma visão mais sistêmica, categorizando e explicando cada função de cada instituição da sociedade. E essa categorização de cada instituição na sociedade vem de uma teoria sociológica muito importante, chamada funcionalismo. Criada por Émile Durkheim, pai da sociologia, busca entender que a sociedade é considerada como um sistema complexo, cujas partes trabalham juntas para promover solidariedade e a estabilidade. Para entender melhor os detalhes, buscamos uma entrevista antiga de Durkheim nos nossos arquivos. É importante analisarmos a sociedade como um sistema composto de partes interdependentes, funcionando em conjunto para garantir
a ordem e a continuidade social. Instituições como a família, religião, crenças, modos de produção e educação são importantes para a harmonia social. Portanto, cada instituição exerce uma função específica na sociedade. E o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. Partindo de uma ideia funcionalista, eu separei 4 funções dos meios de comunicação. A primeira é a vigilância do contexto. A mídia tem o papel de anunciar e alertar os riscos dos quais a sociedade está exposta. Por exemplo, campanhas sobre vacina, ocorrências de crime. Segundo, correlação social. Serve para a mídia mobilizar a sociedade, atender determinados comandos, como ações para uso de vacinas, por exemplo. E por último, a transmissão da herança cultural, que é a contribuição que a mídia propõe para a construção da identidade social, como por exemplo o Dia da Independência, ou até mesmo a Páscoa. Após suas pesquisas, outros 2 pesquisadores americanos se interessaram em aprimorá-la. Paul Lazarsfeld, fundador da moderna sociologia empírica, e Robert Merton, atual presidente da Associação Sociológica Americana. Eu e meu colega de pesquisa, Lazarsfeld, adoramos a ideia de Laswell sobre as funções da mídia, só que achamos que faltou mais alguns pontos importantes a serem adicionados. Por exemplo, além das 3 funções, pensamos que acrescentar diversão ou entretenimento mesmo, novelas, programas de auditório, peças teatrais, isso serve sim, de alguma forma, para influenciar as massas, seja para a venda de produtos ou influência política. Queríamos ir além, não apenas adicionar outra função, mas também reformular as ideias. As novas funções para a mídia são as seguintes: conferir e garantir status. A mídia com o papel de criar e reforçar os status sociais, de questões públicas, pessoas, organizações e movimentos sociais. A função de reforço das normas sociais. A mídia, pelos meios da comunicação de massas, além de terem o poder de reforçar os padrões de comportamentos tidos como certos dentro de uma sociedade, ela também acaba regulando o cumprimento das normas sociais, punindo os comportamentos desviantes. E última, a função narcotizante, que ao invés de uma função social, os meios de comunicação também possuem uma disfunção. Eles colaboram para a inércia e a apatia das massas, impedindo-as de uma ação política efetiva. Depois de analisarmos essas entrevistas, podemos ver que as propagandas que a mídia propaga exercem um poder considerável na sociedade, sendo não apenas manipulativas, mas também persuasivas em sua abordagem, influenciando profundamente a opinião, atitudes e comportamento da massa. A história nos ensina que a propaganda desempenhou um papel significativo em situações de guerra e política, demonstrando sua eficácia na mobilização de apoio público, na motivação de ações e na formação de ideologias. Portanto, o que podemos levar disso? É essencial manter uma consciência crítica em relação às mensagens propagandistas e compreender como o uso desses instrumentos persuasivos podem ser usados tanto para promover o bem quanto para outros fins na sociedade.